Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, que honra estar aqui. Para mim é um privilégio imenso voltar a essa casa, ver essa casa maior do que estava, né? Maior que estava, ornamentada, com gente bonita, gente de Deus. Estou muito feliz. Vocês têm aqui um pregadores, né? Vários aqui. O pastor Alex, ele é uma bênção. Eu disse ele esses dias, ele estava lanchando com a pastora, essa equipe linda que caminha com vocês praticamente há 11 anos. E isso mostra a saúde da igreja, essa longevidade ministerial, vendo o crescimento de meninos que outrora eram adolescentes, hoje são homens de família respeitados, profissionais. E eu fui pregar no Monte Sião, e eu vi o pastor Alex lá bradando forte, pastora Érica também bradando forte. Falei, esse casal, eu perguntei, por que esse casal que veio aqui ficar no Petianismo? Eles são líderes aqui da juventude e tal. Uma consagração de jovens. E foi uma bênção. Até hoje marcaram a minha vida com aquele dia. O seu ministério tem marcado a minha vida. É um exemplo a ser seguido. Vocês estão com 11 anos, eu estou com 10. Estou sempre atrás de vocês, tá bem? Vale glória a Deus? Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias. Ontem eu estava no churrasco e começava com mestre de obras. Alguém aqui é pedreiro? Pedreiro? Tem algum aí? Não tem, ó, glória. Mas há uma diferença de pedreiro para mestre de obra, não há? Há uma diferença. E pelo menos lá, o mestre de obra estava dizendo, mestre lê planta, faz isso, faz aquilo, tal. E na nossa igreja, eles são da nossa igreja, tem um pedreiro que trabalhava com mestre. E o pedreiro, ele queria ser pedreiro de Instagram. Então ele falava para o mestre, não, é só fazer assim, assim, assim. E o mestre dizia para ele, não, isso é do Instagram. No Instagram é uma obra de 1 minuto. Aqui são obras de muitos dias. E ele tentando orientar o pedreiro não entendendo. Aí eu falei, qual é a diferença? O que tu queria provar para ele? Ele falou, pastor, eu queria provar para ele que muitas vezes até uma obra ficar pronta e a gente ter a perícia de fazer algo alinhado, bonitinho, geralmente a gente erra, cometemos erros, foge do esquadro, muda aqui, a gente tenta, esse mestre de obra é mestre mesmo, irmão, mestre mesmo, tanto que ele só trabalha para uma família, ele não trabalha para mais ninguém, essa família paga tudo que ele pedir, paga para ele ser exclusivo dessa família. E ele monta caixa de porcelanato, monta isso, monta aquilo. E ele estava dizendo, quantas caixas eu errei. E cada erro, em cada caixa que eu fazia, era no mínimo R$1.000 que eu tinha que pagar a mais em cada caixa. Aí eu falei, isso o Instagram não mostra. Ele falou para mim, isso o Instagram não mostra. E muitas vezes, quando eu errei, eu tive que desconstruir para depois edificar. Meu Deus. Aí ele disse para mim, quando eu desconstruo, eu descubro qual é o processo e aonde eu errei. E nessa desconstrução eu ganho experiência. Quando eu estava sentado ali, aqui, eu não ia falar nada disso, mas quando eu estava sentado aqui, eu entendi que por trás dessa frase, que parece emblemática, desconstruir para depois edificar, existe para mim uma palavra que é experiência. Toda vez que Deus desconstrói algo ou alguém, Ele está querendo ensinar lições que se você não tivesse sido quebrado, você não aprenderia. Só quem já foi quebrado aqui, quem já foi quebrado. E eu lembro, né, os discípulos de Emaús voltando para a terra natal, Jesus vem ao lado deles, faz com que ia para longe e eles, porque o coração ardia, e quando o coração da gente arde por alguém, eu quero ir lá na sua casa, pastor, tomar um café, porque quando o coração da gente arde, a gente quer estar junto, né? Quando o coração da gente arde por alguém, eles entram, e quando Jesus desconstrói, quebra o pão, os olhos deles se abriram. Eu acredito que a visão dessa igreja vai se ampliar depois dessa festividade. Depois dessa conferência, algumas pessoas vão ter uma visão além do natural.
E certamente essa casa vai ficar pequena. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. É bom ver Fátima e Thalita Pimenta, estavam aí, né? Comecei a pregar e já foi embora, Fátima. Missionário Fátima. Esse versículo quem me ensinou foi um traficante, né? Me ensinou esse versículo lá na nossa terra natal. E ele falava esse versículo, eu não era crente. Ele me falava esse versículo e eu me tornei crente. E ele falava, tu não conhece a Bíblia? Não, tem que conhecer a Bíblia. Não tinha Instagram, Facebook, não tinha aquela época, né? Pregou muito para mim, um jovem vulgo filhote. Ali Fátima era amiga dele. E ele pregou esse versículo uma vez para mim. E eu falei, pô, tu fala bonitão, e você quer a Bíblia? Eu conheci a Bíblia, eu não sou de família evangélica. Acabei de deixar minha mãe ali em Botafogo, ela já se encontra em casa, por isso que eu demorei um pouquinho. E eu aprendi a palavra com alguém que era improvável. Geralmente, irmão, Deus só desconstrói quem é improvável. Eu vi tanto texto bíblico para pregar, Jeremias 18, quando o vaso se quebra na mão do oleiro, se quebra na mão certa, desconstrói para construir. Falei, meu pai, só o pastor Alex mesmo vai me dar esse versículo. Olhei esse texto de Jeremias 1:10 e Deus falou comigo, Jeremias 31. Quantos acharam? Diga, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, eu vou morar também. Então vou esperar você achar. Jeremias 31. Deixar aqui. O pastor me deu liberdade. Amém. Amém. Glória a Deus. É com temor e tremor que eu estou aqui. Jeremias 31, verso 15. Eu vi uma irmã que estava aqui na mídia. Cadê? Pode colocar aqui? Pode, o pessoal da mídia? Não pode? Pode, não pode? Jeremias 31, 15. Glória a Deus, para que seja de fácil acesso a todos. A versão que eu possuo é RC. Glória a Jesus. E eu também, pastor Alex, é improvável. Improvável estar aqui. Provável. Glória a Deus. Jeremias 31, versículo 15, não dá para ler, eu não vou tomar mais tempo. Deixa eu combinar um negócio com os músicos aqui. Quando o pastor anunciava alguém, vocês faziam um sonzinho, né? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver aí. O pastor anunciava, vocês faziam. Falei, meus músicos, trouxe os músicos aqui. Jeremias. Receber de Deus, aí vocês tocam essa parte, valeu? Gostei disso aí, mano, gostei. Só quando receber, tá? Assim diz o Senhor. Uma voz se ouviu em lamentação, choro amargo. Raquel chora seus sem admitir consolação porque já não existe. Porque já não existe. Porque já não existe. Algo dos fatores não altera o resultado, diga para alguém, não existem. Não existem. Verso 16, assim diz o Senhor. Diga para alguém, Deus está dizendo novamente. Deus está dizendo novamente. Toda vez que Deus repete algo, Ele quer desconstruir. Ele quer desconstruir. Para construir. Diga, desconstrói algo. E constrói algo novo. Para o nome dele ser glorificado. Assim diz o Senhor. Reprime a voz de choro. Seque as lágrimas de teus olhos. O que há? Porque há galardão para o teu trabalho. Quem diz? O Senhor. Pois eles voltarão da terra. Calma aí, deixa aqui para mim. No verso 15 diz que não existem. E no verso 16 diz que eles vão voltar. No verso 15 está dizendo, porque já não existe. O outro filho da Thalita, como está grande, né? Ele chamava de bochecha, bolacha. Porque já não existe. No verso 15 não existe, mas no verso 16 diz: eles voltarão da terra do inimigo. Diga para alguém:
O que para você não existe mais. Porque no verso 15, quem diz é Raquel. Acabou. Não tem jeito. Não há possibilidade. Não existem mais. Mas o que não existe mais para Raquel no verso 15, no verso 16 é Deus dizendo: vai voltar. Deus manda dizer para alguém nessa noite: eu vou começar a pregar. Deus manda dizer para alguém: fugiu do teu controle, mas nunca fugiu das mãos de Deus. Não encerre ciclos que Deus ainda está começando. Não existe para você, mas o Espírito de Deus pela palavra diz: o que não existe mais para você vai voltar. Diga para alguém: no ambiente profético. Fica fraco, diga: no ambiente profético. Simples palavras se tornam profecia. Diga: aqui na RPBC. Frases comuns se tornam decretos de Deus. Diga: nessa sexta-feira, o que sai dos teus lábios ou é profecia, ou é decreto. Ou é decreto, ou é profecia. Diga: o texto é profético. O ambiente é profético. Você é profeta. Diga: o que fugiu do teu controle não fugiu das mãos de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que o que foi desconstruído prematuramente, o engenheiro da terra, o arquiteto do céu, vai reconstruir. Não entendo o meu pai.
biografia desse profeta, sua história, nós vamos ver que a vida de Jeremias foi um verdadeiro desafio. Ora desconstruído, ora edificado, ora de pé, ora fragilizado devido às experiências que ele viveu. E quando nós vamos para o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 13, Jesus, que é o nome sobre todo nome, que é o meu e seu Senhor, ele faz uma pergunta, pastor Alex, para tentar ver qual era o grau de conhecimento dos seus discípulos. E ele vai dizer: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem Elias, outros dizem João Batista, mas no meio daqueles nomes, alguém vai dizer: ele parece com Jeremias. A vida e o seu ministério lembram o ministério de Jeremias. Isso por causa da abnegação. Assim como Jeremias, Jesus também não casou. Quem quer casar aqui? Quem quer casar? Então, assim como Jeremias, Jesus também não casou. Escute, ambos foram profetas para Jerusalém e viveram uma vida de renúncia, de abnegação, viveram uma vida onde tiveram que negar o seu eu. Mas não é apenas isso. Se Jeremias, pela palavra de Deus e pelos estudos bíblicos, os biblistas vão dizer que Jeremias é o profeta que desconstruiu, que veio mesmo para desconstruir uma série de fatores que haviam em Judá, Jerusalém e em todo Israel. E Jesus foi o profeta que veio para edificar. Enquanto Jeremias profetizava que o reino ia cair, que os inimigos iam triunfar, Jesus veio para edificar um reino que não tem fim, um reino poderoso, um reino de Deus. Então, quando olhamos para a vida do profeta Jeremias, vemos ele viver uma vida de crises, porque toda vez que Deus nos desconstrói, isso gera minimamente em nós crise. Isso gera, desculpa, câmera 1, isso gera em nós minimamente uma crise, um processo. Eu com essa mania de andar, às vezes vou pegar algumas igrejas e o câmera fica atrás de mim e fala: não, eu vou parar. Então, isso toda vez que Deus nos constrói a gente entra em crise. E Jeremias começou a sua crise no capítulo 1. Aqui é a conclusão da parte de Deus acerca de algumas crises que ele vinha passando. Na verdade, aqui Deus está chancelando e aumentando o grau da crise, porque não é fácil desconstruir. Tudo que Deus desconstrói causa sujeira, causa desconforto, machuca. Tudo que Deus desconstrói leva a gente a se questionar se até ali estava certo ou se depois dali estava errado. É fácil ver isso na Bíblia. Eu gosto quando eu leio o texto de Êxodo. Na verdade, lá em Deuteronômio, quando o povo entra na terra e quando chega em Números, na verdade, quando o povo entra na terra, a Bíblia vai dizer que o maná cessou. Eu acho lindo isso. O maná cessou. Até ali caía maná. Mas aí Deus falou: vou desconstruir. Eles já chegaram no tempo para colher maná, para comer maná, tinha que colher. Cada um tinha sua cambuquinha individual, não tinha como colher para a família. E agora eles entram na terra da promessa e no outro dia alguém vai colher maná e não tem mais maná. Alguém tem maná e não tem maná. Aí Deus diz: não vai mais cair dentro do céu, não. É só colher da terra. Então Deus está desconstruindo algo que está sobre alguém. E toda vez que Deus desconstrói, há uma crise. Uma crise se estabelece. Uma crise na mente, uma crise emocional, uma crise financeira. É possível que essa igreja tenha vivido esses altos e baixos de desconstrução e construção, de desconstrução e construção, de derribar e edificar. Pois bem, no capítulo 1, Jeremias está em crise. Isso porque a Bíblia diz que Deus se revela a ele, e a Bíblia diz que ele era filho de um sacerdote por nome Ilquias. Ilquias era renomado. Você vê segundo Crônicas, segundo Reis, há muitos textos bíblicos que falam a respeito do ministério do seu pai Ilquias, no tempo do rei Josias.
Uquias, e nós vamos ver ele aliado juntamente com a profetisa Udá. Eles vão fazer uma reforma no templo. O templo estava sendo desconstruído, e agora Uquias e Udá querem reconstruir, e nessa reforma eles vão achar todo empoeirado, pastor Alex, o livro da lei abandonado, e Uquias vai ter a orientação do Espírito Santo de dizer: se alguém quer reconstruir, ou se alguém quer reformar, tem que começar por aqui, tem que começar pela palavra, tem que começar pelas escrituras. Ele leva isso para o rei Josias, e em Israel há um grande avivamento a partir daquela reforma, a partir daquela reconstrução. Isso deu a Uquias notoriedade, nome, prestígio. E Uquias era um sacerdote conhecido, até que alguém chega e comunica a ele, como foi comunicado ao pastor Alex, que Alexia estava vindo, e a resposta das nossas orações. E aí alguém comunicou ao pai dele: vai vir um menino, tua mãe, sua esposa está grávida, e não tinha como saber, na verdade nasceu, e é um menino. E aí nós vamos entender uma outra questão. Já começa um processo de desconstrução para edificar. Por quê? Porque assim como o príncipe sucede rei, sacerdote sucedia sacerdote. Então ele sabia que a partir de então o seu legado ministerial teria longevidade, o seu legado ministerial teria continuidade. Agora Uquias sabe que ele tem uma responsabilidade sacerdotal também dentro de casa, e que aquele menino seria herdeiro de um legado sacerdotal, um legado que causou uma certa relevância e um certo impacto em Judá e Jerusalém. Então ele começa a preparar o menino, enquanto sua esposa está confeccionando uma escola sacerdotal, porque o menino, a partir de 12 anos, passava pelo Bar Mitzvah, ou seja, ele passava por todo um critério, e ele deveria conhecer a lei de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, conhecer os princípios, os versículos, que não era versículo na época, mas conhecer a lei para ele ser sacerdote. E a partir de 12 anos ele entrava num novo nível. Ele era desconstruído para ele edificar alguém, ele era desconstruído para ele levar a nação para uma outra visão. Então Jeremias passa pela escola sacerdotal, veste a escola sacerdotal, passa por tudo aquilo, e já está ingressado já no ministério sacerdotal. De repente vem Deus, que é especialista em desconstruir, e entra na casa de Jeremias. Alguém comigo diz aleluia. E entra na casa de Jeremias e diz para ele: olha, teu avô foi, teu bisavô foi, teu tio é, papai também, mas tu não serás. Teu pai, teu avô, teu bisavô foram sacerdotes, mas tu não serás. Tu serás diferente no meio dos iguais. Eles foram sacerdotes, mas tu serás completa. Deve ser confuso, porque ele segue o que está escrito. Ele não segue suposições. Ele segue o que está escrito. E está escrito que a descendência de Arão seria o sacerdote. Nunca disse Deus pela boca de Moisés ou por alguma revelação que os de Arão seriam profetas. Mas Deus, quando quer, ele desconstrói e constrói no mesmo dia. Aí Deus desce no meio da sala. Eu acho lindo isso, porque algumas vezes a nossa sala vira sala de aula de Deus. Muitas vezes a nossa casa vira um depósito, uma estufa de lições espirituais. Alguém está lavando a louça, o Espírito diz um negócio. Alguém está enxaguando o banheiro, o Espírito diz um negócio. Alguém está temperando feijão, e tem irmão que quando entra no mistério temperando feijão, parece que temperou com água da praia, porque sal é demais. Tamanho foi o mistério, aleluia. Mas repare, Deus desce na terra, segura músculo, Deus desce na casa de Uquias e vai dizer para o filho do sacerdote: e repare, estola sacerdotal comprada, canudo já nas mãos, e diz para ele: tu não serás sacerdote. Por
edificar. E engana-se quem pensa que Deus desconstrói num dia e reconstrói no outro. Para quem já reconstruiu casa, sabe que reconstruir é muito mais difícil do que construir. Até porque muitas vezes você sabe ali onde era o cômodo, o que tinha ali, qual foi o projeto inicial. E aceitar um novo projeto é desafiador para qualquer um. Então agora está Jeremias questionando e dizendo: Senhor, eu não posso. Alguém não entende por que a resistência? Alguém não entende porque ele rejeita até o chamado, a vocação, porque Deus está dizendo para ele: teu pai, tua família foram sacerdotes, mas você não será sacerdote, você será profeta. Nesse dia pregar e diga para alguém: você é diferente no meio dos iguais. Deus escolheu diferente para fazer a diferença. Eu tenho tempo assim? Eu tenho mais 1 hora de mensagem. Eu lembro lá na Zaquia Jorge, lá na comunidade que eu fui criado, que eu nasci na igreja, e há muito tempo, antigamente, né, Fátima, tinha aquela questão do tráfico de drogas, muitos anos atrás. E aí tinha um gerente lá, que ele tinha um cabelão, Fátima deve lembrar, ele tinha um cabelo grandão, e eles viam na nossa época, pastor Alex, com um pote cheio de ficha de sinuca e de totó, vinham com alguns biscoitos na mão e com dinheiro. E aí fazia uma fila de crianças, né? Ele querendo conquistar as crianças, e ele fez uma fila. Fátima já até falou o nome dele ali. E aí ele veio, aí veio o primeiro, e eu também era gordinho pequeno. Eu também, aleluia. Depois eu fiquei muito magro, mas eu era gordinho. Um pouquinho, todo mundo era magro, eu era um pouquinho a mais do que ele. E ele fala: não, tu vai por último. Eu falei: vou ficar por último. Porque quando ficava por último, a ficha que sobrava, a pipoca, eu sempre fui rápido de conta. Então eu vi que não tinha tanta criança por número de fichas. E eu fui para trás e fiquei por último. E o primeiro veio e ele falou: bandido ruim. Isso eu lembrei, irmão, pelo Espírito Santo depois. Bandido ruim. Aí passou, ganhou ficha, ganhou pipoca, ganhou dinheiro. Aí veio outro, ele sanguinário, deu ficha, deu tudo. O terceiro, sequestrador. Ele botava a mão na cabeça e falava o negócio. E todo mundo, era o gerente da comunidade. E aí eu era o último. E quando chegou na minha vez, ele botou a mão na minha cabeça, irmão. E ele ficou... Aí ele falou: tu vai ser polícia. Todo mundo foi bandido ruim, não sei quem, eu sou polícia. Aí ele falou: pega logo teu dinheiro, tua ficha e sai. Porque, irmão, quando Deus decide mudar a história de alguém, até quem veio amaldiçoar abençoa. Ele conhecia uma outra palavra para falar, mas ele falou: do mal você não vai ser. Em 2003 teve uma guerra de tráfico de drogas aqui, alguém deve lembrar. E eu não era crente, então eu fui visitar uma igreja para agradecer. E o pastor falou para mim: ó, teus amigos todos vão entrar no tráfico. Eu falei: é ruim, não é nada. Ele falou: vão entrar e tu vai também. E o diabo escolheu você para ser um dos cabeças no tráfico. Eu falei: eu? Falei: não tem nada a ver com a minha vida e tal, mas até voltei para casa, irmão. No outro dia, houve um reboliço na Ilha do Governador e chegaram um grupo de homens armados na minha casa. Só, pastor, que eram pessoas que eu conhecia de outros lugares. Geralmente o pessoal lá da nossa comunidade só ficava lá, eu não. Então eu andava em outros lugares. E aí me chamaram para ingressar no crime, no tráfico de drogas, e eu lembrei daquela palavra. Irmãos, e ali começou uma obra de Deus na minha vida. Eu não aceitei Jesus imediatamente, mas a partir dali eu passei a entender os mistérios de Deus. E eu torno a dizer: esse culto e essa palavra vai levar alguém para outro nível. Deus desce na casa de Ilquias e diz para Jeremias: olha, Jeremias, tu vais ser profeta. Ele está resistente. Me pergunta por quê? Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque ele sabia que se ele aceita o chamado de Deus,
se ele aceita a vocação, haveria guerra dentro de casa. Me pergunta por quê? Porque o pai dele era sacerdote, e o sacerdote pegava as coisas do povo e levava para Deus. E agora Deus está chamando ele para ser o quê? Profeta. E o profeta pegava as coisas de Deus e fazia ele rapidamente entendeu, porque quem é de família sacerdotal tinha uma rixazinha com o profeta, e quem era profeta tinha uma rixazinha com o sacerdote. O sacerdote achava que o profeta era santarrão, e os profetas achavam que o sacerdote cobria o erro. Então, porque o sacerdote tinha que sentir a dor do povo para levar para Deus de propriedade, e o profeta tinha que sentir a dor de Deus para trazer para o povo. Então, olha a proposta de Deus. Olha a proposta de Deus desconstruindo a harmonia no lar. Vou começar. Olha a proposta de Deus desconstruindo a harmonia no lar. Enquanto o pai vai vir na mão, o filho vai vir na contramão. Se ele aceita o que Deus quer, tem crise e guerra dentro de casa. Meu Deus! Vamos lá, porque essa é uma igreja madura. Todo mundo que tem um chamado, todo mundo que tem vocação, todo mundo que tem ministério, seu primeiro campo de atuação é dentro de casa. O teu campo missionário é dentro de casa. É dentro de casa que se conhece quem é quem. É dentro de casa que se percebe quem tem chamado. Sim, é dentro de casa que começam os primeiros testes. É dentro de casa que alguém vai passar pelas situações inusitadas. Me pergunta por quê? Me pergunta por quê? Porque dentro de casa se conhece a tua intimidade. Aleluia! Glória a Deus! Dentro de casa se conhece a tua humanidade. E é dentro de casa que se confundem vocação, vida cristã e humanidade. Olha Deus desconstruindo. Vai aceitar? Não. Sou uma criança. Vai aceitar? Vai dar crise dentro de casa. Vai aceitar? Vai dar ruim aqui. Vai aceitar? Meu pai me coloca para fora. Vai aceitar? Primeiro mandamento com promessa diz: honra pai e mãe. Se eu abro mão do chamado, eu vivo um período de exclusão. Eu sofro a política do cancelamento. Vai aceitar? Eu não posso. Então deixa eu te falar uma coisa. Antes que tu fosse gerar, eu te fiz. Melhor, tá? Antes do primeiro beijo do papai e da mamãe, antes da primeira piscada do olhar 43, antes da primeira cartinha que ele enviou, antes de pedir permissão a vovô, antes de pagar o dote, antes de casar, eu te vi. O que Deus está dizendo para Jeremias? Tu não é um projeto terreno, tu és um projeto do céu. Antes da tua mãe sentir a primeira contração ou enjoo, eu já tenho te visto há muito tempo. Olha que eu dizendo, não tema desagradar teu pai, porque eu te vi antes de você, quando tu era uma criatura informe, eu te vi. Aí olha que lindo, pastor Alex, que eu tenho tempo e te separei. Vou sair daqui e vou pro churrasco. E te separei. Olha para cá. Separar aqui é do verbo santificar. Por que Deus ia santificar alguém antes de nascer? Ei, irmão, o gerente tentou me amaldiçoar. Muita gente tentou me amaldiçoar. Mas sabe por que não conseguiram? Alguém também já tentou me matar. Mas sabe por que não conseguiu? Porque eu já estou separado antes. Engana-se que você está dando glória e está bonito porque está de camisa preta. Deus já te viu bonito há muito tempo. Deus, eu te vi e te conheci. Deus não conhece você com a guitarra na mão, com o baixo na mão, ali no teclado. Deus te conhece há muito tempo. Eu te vi, te conheci e te separei. Porque se Deus não me separa, eu estava com um fuzil na mão. Porque se Deus não me separa, talvez eu seria um homicida. Porque se Deus não me separa, talvez eu estaria hoje nas drogas. Eu te separei e te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha Deus dizendo para Jeremias: você está limitando minha vocação à tua casa? Você está limitando a minha vocação
vocação à tua família? Você está limitando a minha vocação ao ambiente que você vive? A tua região? Ei, eu te dei para as nações. Glória! No ano 2023, no dia 8, é isso? Tá certo? Não, é? 8, hoje é 8, né? No ano 2023, no dia 8 de setembro, alguém na Ilha do Governador vai falar de você. Tu vai ter livros. Teu pai vai ser desconhecido para muita gente, mas o que eu fiz na tua vida vai chegar às nações. Quem tem mão para receber? Quem tem mão? Se prepare para a desconstrução, porque os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não subiu ao teu coração que Deus tem preparado para a sua vida. Deus irá te surpreender. Eu ouvi 2 vezes aqui, na boca da missionária e na boca do pastor, a palavra extraordinário. Jó 8:7. O teu princípio pode ter sido pequeno, mas o teu final será extraordinário. Eu vim pregar. Escute, ele está em crise e ele vai dizer: eu não posso, eu não tem como. E Deus vai dizer: não tem mais gente dele. Mas eu gosto da sinceridade de Deus, porque algumas vezes, para a gente obedecer o chamado que Deus faz, é necessário, irmão, enfrentarmos resistência dentro de casa. As pessoas que nos amam quando a gente está andando de qualquer jeito, as pessoas que te abraçam quando você está fora da presença, talvez sejam essas mesmas pessoas que irão te perseguir. Eu li hoje, meu devocional, João capítulo 15, a partir do versículo 10. Eu vi Jesus dizendo ali para os seus discípulos: o mundo vai rejeitar vocês, mas fica tranquilo, primeiro rejeitar a mim. Então toda vez que há uma rejeição, e essa geração que está tão afetiva, que está tão dependente de alguém, não consegue sentir a resistência, a rejeição, o não, a cara fechada, o espera um pouco. E Jeremias vai experimentar tudo isso na pele. Os crentes raízes, irmão, eles são mais fortes do que os crentes de hoje. Primeiro porque não havia tanta distração. Hoje alguém se distrai com a maquiagem, com o cabelo, com a marroquina, a de morango. Hoje alguém olha para a unha e vê se a porcelana está bem alinhada. Muitas coisas tiram a atenção do povo hoje. E sinceramente, se eu fosse fazer uma pergunta retórica aqui, muita gente não leu a Bíblia hoje. Alguém foi no cabeleireiro, não faltou a manicure. Nada contra, se cuide, anda arrumada, anda bonita, anda assim cheirosa. O teu esposo, graças a Deus, eu sou casado. Mas o que acontece, irmão? Mas anda também revestida da palavra, revestida do Espírito. Alguém está aqui? E o homem também anda alinhado, barba feita, cabelo legal, anda cheiroso, né? Louis Vuitton, chu, aleluia. Mas, irmão, repare, mas que o seu perfume seja um perfume de Cristo. Jeremias está em Cristo. Olhe para cá, porque todas essas coisas exteriores não sustenta quando começa o processo da desconstrução. É no processo da desconstrução, entre desconstruir e edificar, que vem a experiência. Entre desconstruir e edificar, que vem de fato a essência. E nós descobrimos quem é quem. E é nesse processo que muita gente se perde. É nesse processo que muita gente abandona a fé. Quando olhamos para o escritor aos Hebreus, nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, verso 38, ele diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí o escritor aos Hebreus responde a palavra do próprio Deus, que está sendo liberada de forma profética. Ele diz: mas nós, olha para cá, nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Eu já estive lá, e de lá não vou voltar, e para lá não vou voltar. Nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que permanecem. Verso 39, para a conservação da alma. Começa e termina, irmão. Jeremias está em crise, e Deus vai dizer para ele: é verdade, se tu aceitar o meu chamado, vai ter crise dentro de casa, vai ter processos dentro de casa. A maior resistência vai ser dentro de casa. O teu campo missionário vai ser dentro de casa.
O lugar de teste vai ser dentro de casa. Olhe para cá, mas o lugar de teste será transformado no lugar de testemunho. Só foi pegar. O teu lugar de teste será transformado no lugar do seu testemunho. Me pergunta por quê? Me pergunta por quê? Jeremias 1,19, Deus diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. É verdade. Teu pai não vai aceitar, teu primo nem teu tio. É verdade. Vovô vai se decepcionar. É verdade. E vai ter guerra. E vai ter peleja. É verdade. Pelejarão contra ti. Espírito Santo. Deus não mente. Quando Paulo veio, ele diz: olha, Ananias, fala para ele que ele vai sofrer, vai padecer, mas eu vou enviar ele, os gentios, para a casa de Israel, para as nações, mas haverá resistência, haverá espinho, haverá processo, perseguição, luta, confronto. Se eu falar a biografia de Paulo aqui, eu não prego hoje. Então Deus está dizendo para ele: haverão lutas, mas não vão prevalecer. Por quê? Eu sou contigo para ti. Eu vou profetizar. Eu estou pregando para alguém que quer aceitar o chamado. Eu estou pregando para alguém que quer aceitar a vocação. Eu estou pregando para alguém que quer aceitar o desafio de servir a Deus. Haverão lutas, haverão crises, haverão desconstruções, mas fica tranquilo que aquele que coordena tudo está dizendo: eu sou contigo para te livrar. Jeremias aceita o chamado, e o chamado dói. Ser desconstruído dói. Por quê? Ele foi construído para ser sacerdote. E agora? Deus está desconstruindo ele para ser profeta. Construído para ser uma coisa. A vida toda ensinaram uma coisa. Eu perguntei para minha mãe: mãe, hoje, levando ela em Botafogo, ali na clínica dos olhos, eu perguntei para ela: mãe, o que tu achava que eu ia ser pequeno, hein? Ela falou uma série de coisas, mas nunca minha mãe imaginar, ou ninguém da minha família, que eu seria um pastor, ou seria um pregador. Eu tive a honra de pregar para o meu pai. Eu tive a honra de batizar meu pai nas águas, irmão. Eu tive a honra de, quando terminei minha primeira faculdade, lá você precisa escolher um professor como paraninfo, e eu disse lá na faculdade: eu posso botar uma pessoa que não é professor aqui? Disseram: pode. E o meu paraninfo homenageado foi meu pai, porque meu pai foi o meu primeiro professor. Ele me ensinou o que fazer e o que não fazer. Escute, alguém está passando por um processo que Deus está dizendo: isso tudo vai te ensinar a servir melhor. Eu lembro claramente, irmão, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé. Jessé estava trêmulo. Tá um cheiro de queimado. Jessé estava trêmulo. É o salgado? Repare, Jessé está em crise, e Samuel entra na casa de Jessé, e ele vai dizer, quando ele vê Eliabe: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porque Samuel, infelizmente, ele já anteveu, ele já percebeu algo que é comum na nossa geração. Alguém olha pela aparência, alguém olha pelo jeito, alguém olha pelo status, alguém olha pelo número de seguidores. Mas tu falou aqui que eu tenho um montão de fã. Meu Deus, quem sou eu? Irmão, alguém ora por aquilo que você tem. E Samuel não foi diferente, olhou para a aparência, mas virou, ali não era mais casa de Jessé, ali era sala de aula de Deus. E eu quero liberar isso aqui: a tua casa será sala de aula de Deus. Deus vai te ensinar lições dentro de casa. Busque no monte, busque na igreja, busque em outros lugares, mas dentro de casa Deus vai se revelar para alguém de forma íntima e profunda, e será inesquecível. Assiste para a sua altura, nem para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. Os homens veem o que está diante dos seus olhos, porém eu vejo o coração. Jeremias está sofrendo agora um processo de exclusão. Eu não sei se alguém já te bloqueou, eu não sei se alguém já te rejeitou, eu não sei se alguém já te traiu e te abandonou. Jeremias experimentou tudo isso,
E no combo do pacote, Deus vai dizer, tu não vai casar. Deus vai dizer, tu não vai constituir família. Deus vai dizer, tua vida será solitária. Escute, irmão, coisa difícil é viver um ministério solitário. A maioria dos profetas que viveram solitário experimentaram por transtornos emocionais, por depressão, por pânico, por histeria, por insônia. A maioria desses profetas, Jeremias e Elias, são exemplos clássicos disso. Sofreram pelo abandono, pela rejeição de quem você ama. E algumas vezes, para Deus te levar para outro nível, quem te ama vai te desconstruir. Porque se engana quem pensa que Deus vai usar anjos ou demônios para fazer isso. Deus vai usar pessoas. Deus vai usar circunstâncias pessoais. E eu acredito, pastor Alex, que pessoas ferem pessoas, mas outras pessoas curam pessoas feridas. Pessoas odeiam pessoas, machucam pessoas, excluem pessoas, mas outras pessoas acolhem, abraçam, abençoam. Quando olhamos para Jeremias, ele vive tudo isso e ele não é à toa chamado de profeta chorão, profeta das lágrimas, profeta da lamentação. Ele não chorava apenas o pecado do povo, ele não apenas sentia a dor de Deus, ele não apenas representava muito bem como um mensageiro do céu, não, ele também sentia ver que o seu povo, seus familiares, não recebiam nada que ele profetizava. Porque falar isso aqui, a frase é até bonitinha, mas viver uma vida de rejeição ministerial é frustrante. Já pensou você cantar e ninguém dar glória a Deus? Já pensou você pregar e ninguém elogiar? Já pensou você falar e as pessoas virarem as costas, mudarem o aspecto do rosto? Foi isso que Jeremias experimentou. Repare, ele chorou para pregar com propriedade sobre lágrimas. Jeremias teve que experimentar na pele a dor. É possível que eu prego para alguém que tem cicatrizes aí no seu corpo. Eu não sei se eu já disse isso aqui. Toda cicatriz revela dores que foram superadas. Toda cicatriz revela dores que foram superadas. Toda cicatriz revela dores que foram superadas. Escute, quem sofreu e não morreu tem experiência para cuidar de quem sofre. Que, pastor? Vou repetir. Essa cicatriz que você tem revela dores que você passou e superou. Quem sofreu e não morreu tem experiência para cuidar de quem sofre. Quando alguém sofrer, tu vai dizer: a dor no braço? Eu sei como é que é. Olha aqui a minha cicatriz. Eu costumo dizer que cicatrizes falam mais do que palavras, porque a cicatriz mostra uma experiência que foi vivida, que foi experimentada. Então agora Jeremias está em crise, sendo desconstruído para edificar toda uma nação, pastor. E ele, no capítulo 20, verso 7, ele diz: iludiste-me e iludido fiquei. Quem que tem ministério se sente iludido? Quem que tem chamado que parece que está no mundo da lua, que parece que foi fake news do céu, que parece que foi uma enganação? Quem que tem chamado que faz uma projeção, que faz uma programação, que faz um planejamento e a promessa acaba sendo por tardia e alguém esmorece, alguém sofre, alguém quer desistir porque Deus falou, mas não acontece no nosso tempo. Jeremias vai dizer: iludiste e iludido fiquei, não prego mais, não falo mais, não faço mais. Aí a Bíblia vai dizer: enquanto eu tentei resistir, a palavra queimou os meus ossos e ardeu no meu coração. Tu foste mais forte do que eu, na minha cognição, no meu intelecto. Eu dizia: não vou mais, vou sair dali, vou pegar minha carta, vou ser empresário. Esse negócio de ministério, depender de oferta, viver debaixo. Não, para mim não dá mais. Eu lembro quando eu tinha minha empresa e trabalhava na cidade, eu tinha 3 funcionários, e aí um dia eu peguei um contrato em Miguel Pereira, fui na Rio Branco 116, desci no primeiro andar, entreguei o contrato, 5.200 de comissão, atravessei a rua e falei: agora eu vou malhar, vou ficar legal, estou muito gordinho. Quando eu atravesso a Rio Branco, eu piso no
prefeitura. Aquela ferida começou a me desconstruir. Eu não cuidei, virou trombose venosa profunda. Fiquei uma semana internado na Madalena porque fui pro Souza Guiar para não gastar o dinheiro. Toda hora chegava um baleado, um machucado, um pior do que eu. Me deixaram no 12 horas, mudaram o plantão e eu não aguentava de dor, minha perna inchada desse tamanho. E ali começou o processo. Deus falou: tu vai me obedecer? Eita. Deus falava para mim: eu te quero pastoreando pessoas. Eu falei: como que eu sou presbítero aqui na TIC, Senhor? Porque, irmão, o processo de desconstrução não pode ser lógico. Uma coisa é você ver uma parede podre e tentar derrubar. Outra coisa é quando tudo vai bem. Outra coisa é quando racionalmente as coisas estão bem. Outra coisa é quando a lógica é favorável. E engana-se quem pensa que Deus chama você no pior momento da sua vida. No pior momento da sua vida Ele te ensina a ser crente. Mas no melhor da sua vida Ele vai te desconstruir para ver aonde está o seu coração. Ele vai dizer para Jeremias: ei, profetiza, porque tu chorou até agora por causa dessa mulher. Então o que eu disse? Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá. Repare, a nação toda está sofrendo e Deus escuta uma voz. Eu entrei em guerra quando eu li isso. Tu era do Ministério de Madureira, mano? Não? Aí tu pensou, tô igualzinho o varão de lá, rapaz. Meu Deus. Qual é o seu nome? André. Deus te abençoe, tá? Tô com isso, falei: meu Deus, esse varão tá aqui. Quem é ele mesmo? Olha para mim. Repare, irmãos. A nação toda está sofrendo, mas Deus só ouviu uma voz. Me pergunta por quê? Eu já vou encerrar. Me pergunta por quê? Porque no meio da dor sempre tem alguém que sofre mais. No meio do processo sempre tem alguém que a dor é mais aguda. Sempre tem alguém, irmãos, que sofre com mais propriedade. No meio daquela dor toda, tinha uma mulher que sofreu uma intensidade que mexeu com Deus. Ele diz: uma voz se ouviu em Ramá. Diga: em Ramá. Diga: em Ramá. A voz certa no lugar certo. Porque até para você se derramar, há ambientes propícios. Tem gente se derramando em qualquer lugar. Tem gente que entra no Uber contra a vida toda. Vai no mercado contra tudo. Mudou de manicure, já explica logo quem é. Algumas pessoas já dão o número da senha para quem não conhece, irmão, do cartão. Ela chorou em Ramá. Diga: Ramá. Eu não vou enfadar você. Diga: Ramá. O que era Ramá? Era a torre, pastor, que até hoje está lá, que ficava na linha divisória entre a terra dos inimigos e a terra dos aliados. Essa mulher, ela subiu para a torre para gritar. Ela não ficou de histeria no grupo da igreja. Ela não ficou de histeria no status: ninguém me ama, agora vocês vão ver. Eu não tenho tempo para isso. Ela sobe para a torre. Eu não sei, não sou desse tempo, não sou crente desse tempo. Talvez eu seja, missionária Fátima é. A gente fala o pequenininho na igreja, Deus vai desconstruir. Se prepara para Deus vai desconstruir algumas coisas. Então repare, antigamente, no tempo da mãe da irmã Fátima, né, que era uma mulher de oração, alguém dizia: fica na torre. Na mãe da Ana Paula também, Ana Paula, que é uma mulher de Deus, foi por muita vigília comigo, a mãe dela, orávamos pelo irmão, por ela, para ela hoje ela está aqui, e pela outra irmã também. Repare, irmãos, ela está na torre. Olha para cá, a torre de Ramá é a maior torre que existe em Israel. Ela foi para perto do céu. Ela levou a sua desconstrução interior para alguém que poderia resolver o problema. Geralmente, eu fiz um pouquinho de psicologia, e geralmente alguém pega essa desconstrução de dentro e externa, gritando, brigando, surtando, descompensando,
às vezes é na roupa, às vezes é nas drogas, na bebedeira, naquele desejo desenfreado por sexo ou até por comida. Então a gente joga para fora aquilo que está sendo desconstruído dentro. E algumas vezes a gente desconstrói na vida de alguém, de uma amiga, de um confidente. E não raras vezes a crise e a frustração. Porque alguém não suporta a tua desconstrução e te expõe teus entulhos. Vou repetir isso aqui. Alguém não suporta a tua desconstrução e expõe teu entulho, expõe teu lixo. Essa mulher não, ela está destruída. Me pergunta por quê? Porque levaram os seus filhos, no plural, para a terra do inimigo, saquearam a sua casa. E quando alguém pega para matar, não pega fazendo carinho, pega de forma bruta. Ela sobe para Ramá, pastor, porque é em Ramá que as nossas dores ficam conhecidas. E é aqui, na RVPC, que as suas dores ficam conhecidas, e é aqui que são saradas. Glória! Naquela época, irmã Fátima, alguém dizia, sobe para a torre, fica na torre, lembra disso? Ah não, sou desse tempo, eu não sou não. Mas me contaram essa história, eu gravei. Sobe para a torre, fica na torre. Era um código para dizer, vigia, fica ligado, fica atento. Ela subiu para a torre e ela disse o que nenhuma mãe quer dizer. Deus toma Jeremias e diz, uma voz se ouviu em Ramá. Que voz é essa? Voz de choro, de lamentação. As mulheres estão aqui, diga glória a Deus. As mulheres estão aqui, diga aleluia. Receba por fim. Voz de dor, voz de choro, voz de lamentação. Repare, irmãos, segundo alguns estudiosos, uma mulher em dia normal fala em torno de 20 a 40 mil palavras. É normal. No dia de êxtase, no dia que ela recebeu uma vitória, no dia da festividade da igreja. Irmão, imagina o grupo dessas mulheres conversando hoje. Nesse dia essas palavras se multiplicam. Mas olhe para cá. Mas há um dia, e toda mulher, pastor, tem isso. Há um dia que essa mulher está em crise, porque ela aprendeu coisas na sua infância, ela projetou. Geralmente a mulher programa, planeja, a mulher sonha, e a mulher não gosta de ser desconstruída. Se ela falou que almoçar meio-dia, se o marido chegar meio-dia e 15, já desconstruiu aquilo que ela planejou. E quando há essa desconstrução, geralmente a crise, a briga, ela externa aquilo que está dentro dela. Então repare, Deus está dizendo para Jeremias, eu ouvi lamentação, choro amargo, eu ouvi palavras de dor, eu ouvi o que ninguém quer ouvir. Porque se num dia normal essa mulher fala 20 mil palavras, num dia de êxtase, felicidade, ela diz 40 mil, num dia de tristeza profunda, quando ela perde aquilo que ela demorou muito tempo para construir, essa mulher ela fala milhares e milhares de palavras, são incontáveis, passa de 100 mil, irmão, porque nesse dia ela não está bem. E no dia que essa mulher não está bem, olhe para cá, o marido arruma um futebol para jogar, porque na intenção dele, na mente dele, ela está chata, ela não está conseguindo externar com propriedade o que ela está sentindo dentro. Ela usa pretextos para tentar chegar na conversa principal, e o homem não tem paciência para isso. O homem quer a conversa direta, mas ela vem por aqui, ela pega a coisa do mês passado, do ano passado, de 11 anos atrás, para chegar na conversa certa. Alguém veio? Alguém está aqui? Nesse dia o marido quer sair, se ele é crente e não joga mais bola, ele vai para o monte, vai para a casa de um irmão. Nesse dia, ela manda um áudio para a amiga, e a amiga coloca no 2 vezes e o áudio vem lento.
O áudio está tão carregado de dor, de sofrimento. Tem tanta palavra que a amiga diz: não estou conseguindo te decifrar. Não estou conseguindo entender teu QR Code. Teu Pix não está lendo. E eu botei aqui a oferta do Pix, teu Pix inexistente, tá? Eu vou dar a minha oferta. Sério, teu Pix inexistente, quando eu fui colocar, a menina mudou. Então repare, irmão, eu estou em casa. Estou pregando livre porque eu estou em casa. Escute, irmão. Nesse dia, a melhor amiga bloqueia. Quem é a amiga que já bloqueou outra amiga? Cadê? Só ninguém. Quem é a amiga que já bloqueou outra amiga aqui? A irmã coloca a mão no telefone para não levantar a mão. Alguém já bloqueou uma amiga aqui? Não? Uma ali confessou. A pastora também. A outra lá também. É porque tem dias que já aconselhou várias vezes, é sempre o mesmo assunto. Se torna repetitivo. Olha para mim. Se torna repetitivo. E aí, nesse dia a melhor amiga fala: vou deixar aqui stand-by. Eu conheço gente que desliga o telefone porque ela não tem resposta para outra amiga. Alguém veio? Mas o melhor de tudo, pastor, vamos ver se elas são sinceras, é que nesse dia de dor, de tristeza, de crise, quando essa mulher está sendo desconstruída, geralmente ela olha no espelho e diz: hoje tu tá chato, hoje tu não tá bem, hoje tu não tá legal. Alguma mulher já viveu isso aqui? Isso é da mulher. Ela identifica que ela não tá legal. Olha pra mim. E ela identifica que ela tá fazendo coisa errada. Ai, briguei com ele à toa. Ai, falei demais. Ai, fiz o que não era para fazer. Repare, nesse dia que o marido vai pro futebol, que a melhor amiga bloqueia, e que ela mesmo se censura, nesse dia Deus desce para ouvir. O pastor pegou e tem mulher que não pegou. Nesse dia que você está questionando, em crise, sendo desconstruída, num processo interior, é esse dia que Deus desce para te ouvir. Quando não tem ninguém para te acolher, para te ouvir, para te entender. Olha Deus dizendo para Jeremias: eu ouvi o que ninguém quer ouvir. Passou de 100.000 palavras, mas eu ouvi cada uma. Conheço cada letra do teu sofrimento. Conheço cada frase do teu lamento. Eu desci para ouvir. Jeremias, eu desci e ouvi. E não era uma voz de alegria, era voz de choro, era voz de lamentação, era voz de dor. Era Raquel sendo desconstruída, que a Babilônia invadiu sua casa e desconstruiu aquilo que levou tempo para construir. Leia o livro de Lamentações, eu não tenho mais tempo, e você vai ver o caos que ficou Jerusalém depois que a Babilônia entrou, depois que a Babilônia invadiu. Eu poderia citar algumas coisas aqui, mas pode assustar alguém, porque no processo de desconstrução há sangue, há abuso, há fome, há sofrimento. Para alguém comemorar 11 anos e botar um tema de desconstrução, é porque já houve muitas lágrimas nos bastidores, é porque já houve crise no secreto, é porque já houve desejo de parar e desistir, é porque a sensação de ingratidão e a desconstrução romântica de ministério já acabou há muito tempo. Isso sai no Instagram, isso ninguém publica no TikTok. É você abrir mão de se alimentar para dar dinheiro para alguém. É você abrir mão do seu prazer e estender a madrugada cuidando de alguém que dias depois vai cair e ainda vai falar mal de você. Deus disse: eu desci e vi. É o primeiro dia? Tá. Eu desci e vi o que ninguém viu. Eu desci e vi e ouvi o que tu não pode contar para ninguém. Eu acolhi a tua dor. Eu acolhi as tuas crises. Eu vi quando você quase surtou, com vontade de chutar o balde e não querer saber de nada
Jeremias, uma voz se ouviu em Ramá. Não é voz de alegria, lamentação, é dor, é choro amargo. Choro amargo é um choro que você chora quando o peito está doendo de tanta angústia, gente. Mas eu louvo a Deus que no Salmo 46 o salmista diz: Deus é o nosso refúgio. Glória! Deus é a nossa fortaleza. Espírito Santo. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Repare, se a angústia persistir, se torna depressão. A depressão, quando persiste, são doenças emocionais quase que incuráveis. Quem já teve uma depressão profunda sabe o que eu vou dizer: vira e mexe, ela tenta voltar. Vira e mexe, a mesma sensação, a mesma dor, a mesma angústia, os mesmos sintomas. E quem está de fora não vê o que muitas vezes o teu sorriso maqueia. E Deus me trouxe aqui para dizer isso. Comecei de um jeito, mas finalizo assim: eu vi o que ninguém viu. Posso falar uma coisa para alguém? Deus conhece pensamentos e segredos do coração, irmão. Ele vai dizer: olha, Raquel, eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua dor, eu vi tuas tentativas frustradas. 14 anos tentando gerar, eu vi as tentativas. Eu vi, Raquel, teus abortos espontâneos. Eu vi, Raquel, teus sonhos desconstruídos. Porque é fácil ministrar, mas difícil é viver. Quando alguém pega tudo que tu sonhou e construiu e rasga e desfaz, e Deus está dizendo: eu vi a tua dor, olha para mim. E no momento da tua dor, para me encerrar, você cometeu um erro, você se precipitou, porque algumas vezes no calor das emoções a gente fala precipitadamente e conclui histórias que Deus está apenas começando. Ela vai dizer: não existe mais. Eu vi a forma como eles foram levados aqui de casa, e para mim não existe mais. Acabou, não tem jeito. Olhe para alguém e diga: não coloque ponto final. Onde Deus colocou ponto e vírgula. Me pergunta por quê? Porque o ponto final encerra a frase, encerra o capítulo, encerra a história. E o ponto e vírgula diz: para, respira, aleluia, que a história vai continuar. Não mente que levaram eu ouvo dizer, sinto a presença, que alguém veio nessa sexta-feira dizendo: só vou no primeiro dia, querendo encerrar coisas, querendo encerrar pessoas, querendo encerrar histórias, querendo encerrar memórias. E Deus está dizendo: ei, eu ainda sou autor e consumador, eu ainda sou escritor, eu ainda tenho o papel principal. Não coloque ponto final onde Deus colocou ponto e vírgula. Sabe o que me chama a atenção, pastor? Eu sei que o senhor está cansado, eu já vou conhecer seu gabinete. Eu sei que sempre tem um segredo no gabinete do pastor. Geralmente, irmão, quem põe ponto final quer acabar com a dor. Quem tenta o suicídio quer acabar com a dor. Quem encerra o assunto quer acabar com a dor. Quem opta pelo divórcio quer acabar com a dor. Vou encerrar aqui, não suporto mais, não aguento mais. E Deus está dizendo para alguém: coloca a mão nisso não, deixa eu resolver. Espírito Santo,
Vou botar um ponto e vírgula para você respirar. E dependendo da tua respiração, oxigena o cérebro e tu vai mudar de opinião. Meu Deus. Olhe para alguém e fala assim, respira. Diga para alguém, pare e respira. Eu fui estudar, desculpa pelo tempo, passei um pouquinho. Eu fui estudar e tem alguém que diz, alguns teóricos dizem, quando tu coloca um ponto e vírgula, a história tem que continuar do jeito que terminou. Porque alguém não aceita a desconstrução e uma nova edificação. Não, se destruiu, tem que continuar destruindo. Mas eu gosto de teóricos dos outros que dizem assim, não, se houve essa parada brusca, é porque a história não podia continuar daquela maneira. Eu vou repetir, o ponto de vírgula é uma parada necessária. Eita Deus! Glória. E esse culto de celebração de 11 anos foi a parada necessária. Para não se importar, para não tomar remédio, deixa ele se separar, para não falar mal para não cometer heresia. A parada é necessária. Olha o que ele diz: se parou bruscamente, é porque quando a história voltar, tem que voltar diferente. Deus está dizendo para alguém, eu parei vocês nessa sexta-feira para a continuação ser totalmente diferente. Deus está desconstruindo alguns conceitos errados. Eu fui tentado a trazer uma mensagem que ia gerar uma crise na cabeça do meu pai. Não, Senhor, não faz comigo não. Que eu fui tentar trazer uma mensagem para desconstruir algumas crenças limitantes que estão dentro das pessoas. Meu Deus. É aquilo que você acredita há muito tempo e que Deus nunca disse, gente. Aonde está o cabelo das irmãs que era cortado e o anjo levava? Nunca aconteceu. Eu e o Pai ia falar tanta coisa, mas vou guardar. Vai ficar para outra desconstrução. Repare. Jeremias vai dizer para ela, Jeremias vai dizer para Deus, Senhor, ela não quer ouvir. Olha para cá, porque existem desconstruções. Olha para mim, gente. Só quem já teve uma casa que desabou sabe o que eu falei aqui. Só quem já passou por processos difíceis sabe o que eu estou falando aqui. Dependendo do grau da desconstrução, irmão, tem gente que nunca mais se levanta. O texto bíblico diz, em Mateus 7, 24 em diante, prossigo por fim, eu vim para pregar. Todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica semelhá-lo eu, um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e sopraram os ventos, e correram os rios, e combateram contra essa casa e não caiu, porque estava firmada na rocha. Mas todo aquele que ouve e não pratica, porque se tu ficar aqui uma hora de mensagem, 1h30 de mensagem e sair lá para fora fazendo tudo errado, não vai adiantar de nada. É semelhante à mulher ou o homem insensato que edificou sua casa na areia, porque é mais rápido, é mais prático. E desceu a chuva, e sopraram os ventos, e correram os rios, e combateram contra aquela casa. É só tu pegar as últimas notícias do Rio Grande do Sul, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Pastor, quando a reconstrução chega, quando a defesa civil do céu condena uma casa, geralmente pessoas que a gente ama ficam soterradas. E eu estou pregando para alguém que porque construiu algo no lugar impróprio, da maneira errada, viu pessoas, coisas e sentimentos estarem soterrados. E quando volta, vê coisas da memória ali, vê só o rastro. E dependendo da perda, da desconstrução, porque se há alguém divorciado aqui, sabe que o divórcio deixa uma marca profunda. E geralmente para edificar novamente alguém que já divorciou é crise.
é luta, é desafio, porque alguém fica fazendo o link da atual relação com a relação que se perdeu. E alguém a todo momento já fica antevendo um novo divórcio. Basta um grito alto, basta um tapa na mesa, basta uma ligação não atendida ou um bloqueio na rede social, uma curtida numa rede alheia para alguém já concluir, vai fazer igual o outro fez. Vou passar pela mesma circunstância. Então repare, irmão, que esse tema ele é profundo demais. Não é um tema para tu pular e rodar. É um tema para você se preparar. Porque entre a desconstrução e a edificação há uma experiência. Termino para conhecer seu gabinete e sentar na poltrona fofinha. Ela não quer ouvir profecia. Diga, Raquel. Raquel está rejeitando ouvir a voz de Deus. Quase a mesma escola, né? Do manto, da pregação, do profético. E pra gente era duro, pastor Érico. Ouvir alguém não quer ouvir nada. Não tem um negócio pra te entregar, não quero ouvir, não. A gente julgava precipitadamente, mas quando eu olhei pro texto, eu vi que Deus entende quem não quer ouvir Ele. Eu vi que Deus não tem problema com os nossos problemas. Diga isso para alguém. Diga, Deus não tem problema. Não tem problema. Os problemas. Olha para cá. Porque você aceita com naturalidade algo quebrar? Porque para desconstruir tem que quebrar, gente. A vida não é feita de lego, não. De peça que tu desmonta, não. Meu Deus. Geralmente quando algo se perde, coisas se perdem, sentimentos se perdem, tempo se perde, dinheiro se perde. Eu estava ali, tive que fechar o galpão. E Deus falou comigo algo, eu fui até o fim. E quando tiraram nossas coisas do galpão, eu vi meninas que eram do tráfico, que eram mulheres de bandido, que agora eram crentes, lavadas e remidas no sangue. Quando eu vi aquelas meninas que tinham uma vida promíscua, agora são crentes de verdade, chorando e dizendo: pastor, nossa casa! Eu peguei a sentido de soledade, eu vi andando. E quando eu vi que eu não ia aguentar, eu tive que entrar numa garagem para chorar. Eu invadi um prédio ali para chorar, para aliviar a carga emocional. Deus não tem problema com o teu problema. Deus diz para eles: profetiza novamente. Porque profetizar no tempo de edificar é fácil, mas Deus está levantando uma geração que vai profetizar quando tudo está sendo quebrado, quando não há mais esperança, quando faltou tijolo e cimento, quando o teu pix está vazio e a conta está batendo na porta e o credor dizendo: eu quero. É nessa hora que a gente vê a tua profecia. Deus diz para Jeremias: profetiza de novo na Ezequiel. O Senhor pode reviver? Tu sabes. Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Assim diz o Senhor: reprime tua voz de choro. E aqui é psicologia de crise, porque a psicologia diz que reprimir gera doença. Mas Deus está dizendo para essa mulher: teu choro tem prazo de validade. Vou repetir porque eu vou encerrar. Eu disse que vim para pregar e ia pregar um bom tempo. Deus está dizendo para essa mulher: reprime. Reprime. Pastor, está falando difícil. Engole o choro. Eu não sei vocês. Tu tem uma cara de cenourão. Só que não. Não, parece ser fofinho, mano. Mas olha cá. Mas olha pra cá. Deus está dizendo para essa mulher em Ramá: Jeremias está embaixo. Jeremias não subiu para profetizar. Porque algumas vezes a nossa dor fica conhecida, se torna pública.
para alguém saber o processo que você passou e valorizar o propósito que você vai viver. Vou repetir sim. Alguém vai conhecer o teu processo para valorizar o teu propósito. Porque processos dolorosos antecedem propósitos maravilhosos. Aí ele diz: finge aí que tá chorando. Até chorando já confio. Eu tenho criança em casa, meu filho confia, né, pai? Olha Deus dizendo: reprime, engole o choro. Eu não sei vocês, mas toda vez que alguém quer me consolar na hora da minha dor e manda eu parar de chorar quando eu quero e preciso chorar, a vontade aumenta. O choro fica mais intenso, é isso? E Deus está dizendo para essa mulher: reprime o choro, não chores. Me pergunta por quê? Por quê? Me pergunta por quê? Por quê? Porque há ambiente que o teu choro custa caro. Entendeu não? Há ambiente que se alguém vê você chorar, aquilo é sinal de vitória para as testemunhas oculares. Deus está dizendo: tu subiu chorando, mas tu não vai descer do mesmo jeito. Glória! Pega 24 horas na bolsa, coloca aí o bigudinho, a chapinha. Eu tive que pesquisar o universo feminino. Arruma o cabelo, mostra, mexe, coloca aí, desembaraça. Tu subiu chorando, mas tu não vai permanecer chorando. Sabe por quê? Deus está dizendo para essa mulher: teu choro tem prazo de validade. Vou repetir para alguém: tuas lágrimas têm prazo de validade. Chore enquanto Deus desconstrói, mas sorria na hora que Ele edificar. Ele vai dizer para essa mulher: reprime a voz de choro. E tem uma voz que é inconfundível: voz de sono e voz de choro. Alguém estava chorando? Estava dormindo? Não. Que isso, pastor? Dormindo meio-dia? Reprime a tua voz de choro. Segue as lágrimas dos teus olhos. Me pergunta por quê? Por quê? Há galardão, recompensa para o teu trabalho. Deus tem uma mania assim linda de mandar parar de chorar quem tem motivo para chorar. Não foi assim, Naim? Jesus entrou e falou para a mulher: não chores. Irmãos, só pode mandar você parar de chorar na hora da tua dor quem tem poder para te fazer sorrir. Meu Deus. Pastor, Deus está desconstruindo, mas está construindo também. Ele desconstrói e constrói ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Não me pergunte como, Ele é Deus. E Ele está entrando no cenário de alguém dizendo: eu vou mudar a tua história. Reprime a tua voz de choro, seque as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. E isso me impactou, porque essa mulher teve seus filhos levados para a Babilônia, saqueado, maltratado, humilhado. A casa dela está experimentando por vergonha. E mesmo assim, chorando, sofrendo e lamentando, ela não para de trabalhar. Irmão, tá doendo, mas trabalha. Vem lamentando, mas vem pro culto, vem. Vem. Aí Deus diz: Jeremias, eu não posso ficar em silêncio diante dessa postura, porque tudo que Deus quer para alguém que foi desconstruído e vai ser construído novamente é que alguém assuma uma nova postura. Se tu não pegar nada que eu disser aqui, pega só essa frase: Deus está te chamando para assumir uma nova postura. Deus vai requerer de você um novo posicionamento. Glória a Deus. Olha isso. Fique de pé. A recompensa para o teu trabalho, quem diz? É o Senhor. Porque eu vejo
as tuas limitações, mas Deus vê com propriedade o teu trabalho. Jeremias, haverá recompensa. Diga para alguém: haverá recompensa. Para tudo que foi feito aqui, esse tempo que você esperou, para cada louvor que você cantou, da mão levantada para o aleluia, glória, para cada nome, a recompensa. Aleluia. Aí eu termino, ele diz assim: eles voltarão da terra do inimigo. Ninguém tinha voltado da Babilônia. Todo mundo que foi para a Babilônia nunca mais voltou. E Deus olha para essa mulher e usa Jeremias para dizer: na família de ninguém voltou, mas na tua vai acontecer algo inédito. Glória! Por quê? Que foi levado prematuramente vai voltar. Espírito Santo. O que foi saqueado na hora da dor vai voltar. Glória. Eu não sei se você já viu, quando há um desmoronamento, quando um caminhão vira, quando um trem descarrilha, alguém vai lá e saqueia, aproveitando o pior momento. Olha para mim, irmãos. Quando você está desconstruindo algo, geralmente um vizinho, fofoqueiro não, comentarista da vida alheia, ele olha da janela e diz: vai usar isso ainda? Isso não serve mais não? Porque basta o processo de desconstrução os aproveitadores aparecerem. Eu ia encerrar, mas eu vou falar isso, que é no processo da desconstrução que os oportunistas aparecem. Divulga aí que brigou com o namorado. Se alguém não aparece pedindo o zap dele, mano, que vai mandar uma mensagem sua para ele, quer que eu fale com ela? Quer que eu fale com ele? Divulga, não vou sair daquela empresa. Se alguém já não prepara um currículo e pergunta o nome do teu patrão, porque no processo de desconstrução, oportunistas aparecem. Olha Deus dizendo: restitui, mano. Toca aí, sabe? Deus diz assim: eles vão voltar da terra do inimigo. Alguém aqui já teve parente de prisão? Já teve? Já, né? Eu visitei o parente delas, fiz a obra lá, rasgaram meu sapato social aquele dia, né, pai? Também teve. Esses dias eu tenho orado por muitas pessoas que estão experimentando esse processo, pastor. Se tornou mais comum do que antigamente. E uma coisa eu aprendi quando eu fiz a obra no presídio. Eu vi gente que xingava a mãe, chamar a mãe no dia da visita de minha rainha. Esses dias eu estava ali em Benfica. Eu estava fazendo a obra ali em Benfica. E eu vi gente que traía a mulher com uma, com outra, que humilhava a mulher. Falar na hora da visita: essa aqui é meu fechamento. A mulher cheia de bolsa. Antigamente era uma revista íntima abusiva. Agora tem lá um raio-x para quem quer passar por ali, porque tem hora que... Eu aprendi uma coisa visitando o cativeiro ou a prisão, que alguém entra de um jeito e coisas que aqui fora mãe e pai não ensinaram, a prisão ensina. Eu chamo, pastor Alex, da pedagogia do cativeiro. Lá na cadeia tu não pode olhar para a mulher do outro, não pode xingar palavrão na hora das visitas, não pode olhar o parlatório, que é um motel improvisado. Tem que arrumar tua comarca, que é a cama de pedra. Então eu vi gente que aqui fora era indisciplinado ser tratado no processo da desconstrução, porque o que às vezes a nossa família não ensina, a igreja não ensina, a pedagogia do cativeiro vai ensinar. Desculpe pelo tempo, igreja, mas Deus está dizendo:
Eles vão voltar. Diga, vai voltar. Diga, se não morreu, vai voltar. Diga, se não morreu, se não foi enterrado, me for de Deus, vai voltar. Vai voltar. Mas olha para alguém, escolha alguém nesse culto. Escolha alguém nesse culto. E olha no olho dessa pessoa e diga assim: mas não vai voltar de qualquer jeito. Vai voltar de qualquer jeito. Diga, vai voltar melhor. Vai voltar melhor. Diga, vai voltar melhor. Vai voltar melhor.